O Deus que nos tira o medo, nos conduz ao propósito e faz viver o sobrenatural. Em 2019, o pastor Ivan Tobes convidou a todos para fazer 21 dias de oração, de jejum, e começou no domingo. Eu lembro que tinha o louvor, né, um pequeno testemunho, uma pequena palavra e aí a oração. E o primeiro testemunho foi da irmã Isildinha, falando o que Deus fez na vida dela, lhe deu liberdade para ir e vir. Ela tinha muito medo, mas pavor de andar de carro, e Deus foi tirando o medo, e ela falou sobre isso. E tocou grandemente no meu coração, porque apesar de ter carteira, eu também tinha muito pavor. Um pavor que eu imaginava mil coisas se eu fosse pegar o carro, às vezes deixava o carro na garagem, várias vezes tentei pegar, travava. Só quem tem esse medo sabe o que é. E Deus começou ali a trabalhar, tirando esse medo que eu tinha de dirigir. Eu falei, se ela conseguiu, Deus vai me dar também essa força. Eu orei para Deus e Deus criou situações no ano de 2020. Apesar de trabalhar vários anos, né, na mesma academia, Deus criou uma situação para que eu fosse todos os dias em Balneário Camboriú e eu teria que dirigir. E mesmo o medo já não me paralisava mais. Eu conseguia enfrentar o medo. Então, todos os dias eu ia para Balneário sozinha, de carro. E ali, né, apesar da toalhinha, suando, eu consegui vencer o medo. Talvez você tenha algum medo aí que parece ser bobo, mas isso te paralisa, não deixa viver grandes coisas, né? E você pode enfrentar, porque Deus te capacita. Não é sinal que você não vai ter mais medo, mas sinal que você pode enfrentar. E durante 3 meses, até a pandemia, eu ia dirigindo. E eu creio, tenho certeza que hoje foi propósito do Senhor ir para lá exclusivamente para isso. Depois eu não fui mais para lá porque teve a pandemia. E teve outro testemunho que me chamou muita atenção, que foi da irmã Sandra, diaconisa e secretária da nossa igreja. Ela contou da irmã Sandra do passado, e o quanto Deus transformou o caráter dela, a maneira dela se comportar, dela se vestir, dela falar. Eu lembro o quanto isso me marcou e eu clamei, Senhor, eu quero ser como ela. Me transforma, transforma o meu caráter, Pai. Transforma tudo aquilo que está em mim que não te agrada e que eu sei que eu preciso melhorar. E eu lembro que eu sempre tive desde criança uma insatisfação no meu coração, murmuração, aquele olhar sempre do copo vazio e não do copo cheio. E muitas vezes eu não era grata, por isso que muitas vezes eu não me sentia feliz, eu não me sentia alegre. Apesar de sempre ter Cristo, apesar de sempre ter fé e ter o temor do Senhor, faltava essa alegria dentro do meu coração, porque eu escolhia sempre olhar para as coisas que faltavam e por isso eu perdia muitas bênçãos. E fui clamando de verdade, com todo o meu ser, Senhor, me transforma, Pai. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu quero essa transformação. E 2020 a gente sabe que foi o ano da pandemia. Passou a dizer que era a visão 2020, né? Visão perfeita, a visão clara. E ficou óbvio que a visão clara era buscar o Senhor. Eu, Geise, que sempre fui uma pessoa que calcula as coisas, que gosta de ter o controle de tudo, que não gosta de depender de ninguém, nem de incomodar ninguém, me vi numa situação em que teve a pandemia, eu como profissional autônoma, personal trainer, não tinha como trabalhar, não tinha mais renda, o meu marido também dentista, sem renda. Eu vi numa situação de desespero, dramática como eu sou, né? Eu falava, meu Deus, eu vou comer o quê? Aí meu pai dizia, você não vai passar fome. Ou seja, eu não conseguia ver o meu esposo como cabeça da casa, nem com o respeito que ele merecia. E para mim, o homem da minha vida sempre foi o meu pai e não o meu esposo. Isso eu não falo com orgulho, mas eu falo como quantas pessoas aí precisam rever seus conceitos, né? E Deus vai arrumando tudo. Porque eu tinha um coração voltado em obedecer ao Senhor, em fazer a vontade dele, mas muitas vezes temos cegueiras espirituais que não nos deixam ver. E aí, em 2020, Deus já providenciou uma grande bênção. Em meio à pandemia, meu esposo tinha conseguido um emprego na época, um emprego muito bom, e ele começou a trabalhar assim que foram liberados, ou seja, aí já está o primeiro milagre. Mas a nossa vida financeira não era tão, digamos assim, estável. Era cheio de altos e baixos, né? E eu culpava tudo isso pro meu marido. Apesar de eu sempre trabalhar muito, eu queria ter o controle de tudo. E não aceitava o meu marido como cabeça da casa, como homem que ia prover. Eu me esforçava para dar conta de tudo. Me sentia como Marta.
cansada, sobrecarregada. Eu tentava cobrir os buracos porque eu não confiava em Deus e não confiava que Deus ia usar a vida do meu marido para me suprir em todas as áreas que eu precisava. Então, um dia muito cansada, já tinha voltado, aberto tudo, mas estávamos na pandemia ainda. Eu pensei, eu não aguento mais, eu tô por um fio, né? E a minha irmã mais velha ofereceu o curso da Mulher Única, falou, e eu falei, não, eu aceito ajuda, né? Eu quero, preciso de ajuda, porque desse jeito não dá pra viver, né? Talvez o seu casamento esteja por um triz, você não se pensa em separar, mas dessa situação que você está, você não pode viver. E eu aceitei isso. E fui para Mulher Única. Eu não cozinhava, porque eu trabalhava muito, 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 muito. Mais de 12 horas por dia. Enfim. E os papéis, meu papel como esposa estava invertido. O papel do meu marido também ele não conseguia assumir, porque eu queria assumir o lugar dele. Então, tava tudo errado, né? E aí Deus foi providenciando. Mesmo em meio à pandemia, nós estávamos lá no curso Mulher Única. Deus foi me confrontando em várias áreas, mas eu não cozinhava ainda. Eu até cozinhava para mim, mas não para ele, porque também não conseguia ter admiração por ele, né? Então muitas coisas eu era falha. E Deus foi me transformando, foi quebrando meu coração e eu soube que eu tinha que confiar mais em Deus. E como confiar em Deus, né? Confiando nas pessoas que estão à sua volta. Mesmo que às vezes você tenha medo de se frustrar, tem medo, poxa, mas essa pessoa já me feriu, ela vai me ferir de novo. Confia no Senhor. Ora. E ali começou a mudar meu coração, eu comecei a profetizar sobre a vida do meu esposo, comecei a abençoar a vida dele, comecei a ser diferente. E ele notou essa diferença em mim e disse, nossa, se o curso está te mudando, eu também quero fazer, né? Então, foi o primeiro curso, ainda não cozinhava, mas já tinha mudado muito. E eu falei, nossa, eu quero abandonar porque eu era sobrecarregada. Eu disse, eu quero trabalhar menos fora e trabalhar mais em casa, eu quero servir. E aos poucos foi acontecendo isso, eu tirei as clientes da noite e falei, agora, seja o que Deus quiser, né? Mesmo eu que sempre fui muito racional, fazendo contas, eu decidi confiar em Deus. E Deus foi abrindo as portas, meu marido foi se posicionando como cabeça da casa, ele sempre assumiu as responsabilidades, né? Mas dessa vez ele entendeu o papel dele e eu entendi o meu. E Deus foi colocando tudo no lugar. Eu, que não gostava de fazer nada de casa, mas fazia com raiva no coração, Deus foi colocando alegria, foi colocando amor. Eu fui para outro curso, comunicação, sexo e dinheiro, e ali Deus foi continuando a transformar a minha vida. Eu tinha tempo para orar pelo meu esposo, para clamar, tinha tempo para organizar minha casa, tinha tempo para fazer coisas que eu não fazia antes. E não faltou a comida, não faltou a segurança, não faltou o lar. Talvez muitas coisas que a gente olha que falta é a sociedade que nos impõe, ou muitas vezes nós estamos nesse mundo capitalista que nós queremos conquistar sim, mas que isso não seja o centro da nossa vida, que isso não seja aquilo que ocupe o nosso primeiro lugar. Então, Deus colocou o desejo de fazer a comida, de agradar a Ele, e eu fui fazendo, né? Claro que todo mundo zoava, porque, gente, fazendo comida, queimava arroz, queimava feijão, mas eu com alegria no coração, não me diminuindo, porque eu sempre tive a cultura de ser independente, de não depender de ninguém, de fazer acontecer, e me sentia inferiorizada muitas vezes na velha Geise por depender de alguém, e tinha medo disso. E o que aconteceu? Eu fiz, né, e me coloquei nesse lugar de esposa, auxiliadora, idônea, orando e intercedendo pelo meu esposo. E ele começou a suprir a casa, falando financeiramente. Deus começou a frutificar ele, abençoar. E aquele peso que eu tinha de carregar a casa, de suprir a casa, Deus tirou do meu coração. E nunca, nunca Deus deixou faltar nada. Mas às vezes você se sente como Marta, fazendo, sobrecarregada. Talvez seu esposo, talvez a sua esposa, vocês não estão alinhados porque vocês não estão no propósito do Senhor. E eu lembro que deu esse baque, né? Eu falava, eu não aguento mais isso, tal. E minha mãe falou, minha filha, tá tudo errado. Tu não estás no teu propósito. Quando você não está, você pode fazer de tudo. Mas se o Senhor, diz lá em Salmos, não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se talvez você faz na força do seu próprio braço, né? Eu não digo que nós não podemos ser omissos, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é a nossa parte, aquilo que é o possível, porque o impossível Deus faz. Mas talvez você está assumindo papéis que não seja o seu. Confie em Deus, assuma o seu papel e Deus vai fazer. E foi assim em 2020
que Deus foi transformando a nossa casa, foi transformando um pedacinho do céu. Nosso casamento é muito melhor. Deus restaurou a minha admiração por Ele. O amor foi multiplicando. Deus restaurou a nossa cumplicidade, né? E hoje eu vejo que Deus tem muitas coisas para fazer, mas nós estamos alinhados ao coração do Pai. Eu não sei como que você está aqui hoje, não sei quais são os seus medos, mas Deus tira todo o medo. Talvez o medo, meu Deus, mas o governo não era o que eu esperava, mas a nova ordem mundial, o que será da minha vida? A Geise antiga, ela era muito preocupada daquilo que fugia do controle dela. E muitas vezes ela não conseguia viver o hoje, não conseguia agradecer o hoje, apenas preocupada com amanhã. Eu ainda trabalho, eu amo o que eu faço, mas o meu pai cuida de mim. E o meu esposo, que é o cabeça da casa, eu oro por ele, para que Deus abençoe a vida dele e que juntos possamos estar no mesmo propósito, prosperando e cumprindo os sonhos do Pai. Que você decida calar as vozes de mentira que Satanás tenta lançar como flecha inflamada no seu coração e na sua mente. E que as escamas dos seus olhos caiam para você possa ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tenho certeza que eu vou ver grandes coisas, mas eu já vivi esse ano, onde Deus tem suprido todas as nossas necessidades, onde o ministério com os juniores cresceu e eu pretendo que frutifique mais ainda, onde meu relacionamento com Deus é íntimo e meu casamento é abençoado. Esse é o meu testemunho, que Deus abençoe, sonhe e não tenha medo de sonhar os sonhos de Deus, porque Ele vai cumprir e vai te levar ao propósito e a viver o sobrenatural. Deus abençoe.